Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e agradecido a Deus por cada irmão, pelos companheiros, pelos obreiros e outros que hão de chegar durante esta escola bíblica. Para mim é uma alegria e uma honra e uma satisfação muito grande poder estarmos aqui nesta noite, nesta abertura, adorando o nome do Senhor Jesus. Também queremos pedir a permissão do nosso pastor presidente para mencionar o pastor Daniel, que é o nosso secretário da nossa regional, juntamente com a igreja dele, Filadélfia, a sua equipe que está ali na recepção, cooperando conosco nesta escola bíblica, e nós queremos agradecer a Deus com muita alegria pela vida do pastor Daniel e a sua família. Os irmãos dizem amém pela vida dele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite veio um texto bíblico ao meu coração para a nossa meditação. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto que está nos Salmos, que todos nós conhecemos. É um salmo que certamente a maioria dos pregadores, dos senhores que pregam a palavra de Deus, tem ministrado e pregado. Salmo 51, e os versículos 12 e 13, no nome do Senhor Jesus. E eu queria, através desse salmo, meditarmos um pouco sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração, que diz assim no texto sagrado, nos Salmos 51, 12 e 13. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos. Nesta noite eu queria meditar nesta passagem que todos nós, repito, conhecemos, e de alguma maneira nós já ministramos, já pregamos, e Deus tem falado aos nossos corações. E o que veio no meu coração, minha alma, sobre a renovação da alegria de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, muitos nas igrejas hoje perderam a alegria e não estão prontos para admitir este fato. A verdade é que muitas pessoas estão vivendo a sua vida cristã, vivendo a sua vida ministerial, trabalhando na obra de Deus, mas lamentavelmente já não tem aquela alegria, aquele gozo de Deus na sua vida, que na verdade faz com que nós possamos estarmos animados, felizes, que nós possamos estar fazendo a obra de Deus com um coração voluntário e reto. Que Deus possa nos ajudar de uma forma maravilhosa e que possamos correr a Deus e pedir ao Senhor que Ele cada dia renove a sua alegria nos nossos corações e nas nossas vidas. A boa notícia é que a alegria pode ser restaurada no nosso coração daqueles que porventura perdeu. Na verdade, irmãos, a palavra restaurar implica em si mesmo aquilo que alguém perdeu que pode recuperá-la. Restaurar pode significar trazer de volta, os irmãos sabem, a condição normal ou anterior. Na verdade, meus amados, nós precisamos pedir a Deus que nada possa tirar esta alegria da nossa salvação, a alegria do Espírito de Deus nos nossos corações e nas nossas vidas. E nós podemos observar que este salmista que estava salmodiando a Deus, cantando, ele agora dá ênfase da necessidade de estar alegres, ou de estar alegre com Deus. Ele observa em dado momento que não adianta fazer uma obra grande, que não adianta ter nome ou até reinar em determinado momento e perder o que é mais importante para a nossa vida, que é a alegria da nossa salvação no nome do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos imaginassem comigo que esta alegria traz fervor para a nossa alma, traz na verdade uma motivação maior para exercermos o ministério e fazermos a obra de Deus. E que Deus possa, irmãos, nos conscientizar nesta abertura desta reunião, desta escola bíblica, pedindo a Deus para que Deus nos ajude, para que possamos sempre estarmos alegres para fazermos a obra de Deus. Você observa que quando uma pessoa, um crente, um irmão, um obreiro está alegre em fazer a obra de Deus, ele não faz forçado, ele não faz amarrado, ele não faz constrangido,
constrangido. Quando nós estamos alegres, irmãos, nós estamos motivados em fazer a obra de Deus com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho, com toda a nossa emoção, com todo o nosso fervor. E como é bom ver uma igreja alegre, como é bom ver um obreiro fazendo a obra alegre, sendo movido pelo Espírito de Deus. E quantas vezes, irmãos, quando nós vemos uma pessoa fazendo a obra de Deus com felicidade, com alegria, ele produz grandes resultados na obra de Deus e no reino de Deus. Que você possa pensar comigo nesta noite e dizer: Senhor, volta a dar a alegria desta minha salvação. Ou, Senhor, renova a cada dia esta alegria no meu coração, no nome do Senhor Jesus. Meus amados, o pedido deste salmista aqui é um pedido muito importante, que ele envolve não somente o fato de pedir por pedir esta alegria. Ele está, na verdade, constrangido. Ele está agora derramando a sua alma. Ele está suplicando a Deus. E ele faz neste momento, irmãos, um pedido a Deus muito sério. E neste pedido ele começa, e nós podemos observar que duas coisas que nós podemos observar neste pedido do salmista. O primeiro pedido que ele faz aqui é o pedido da restauração da alegria. Restitui-me a alegria, ou devolve-me a alegria. Observe, irmãos, que há várias coisas sobre este pedido do salmista que eu queria lembrar aos irmãos. O primeiro, nesse pedido, restaura-me a alegria, ou devolve a alegria. A primeira coisa que eu queria frisar ao seu coração, que o salmista havia experimentado de fato a alegria da salvação, e ninguém recupera uma coisa que não tinha. Ele já tinha esta alegria, e ele reconhece que perdeu a alegria, e ele vai a Deus em lágrimas, ele vai a Deus com consciência, e ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A primeira coisa que eu destaco aqui neste pedido da restauração da alegria: este homem, ele pôde em algum momento da sua vida sentir o gozo de Deus, ele pôde em algum momento da sua vida desfrutar da presença de Deus, que envolvia a sua alma e o seu espírito. Neste salmista, certamente, ele tinha uma alegria que transcendia qualquer circunstância. Não é a alegria de um presente, não é a alegria passageira, mas é a alegria da presença do Espírito de Deus na sua vida. Isso movia ele para ser um verdadeiro adorador e fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu destaco aqui, que ele pede: Senhor, eu quero que o Senhor devolva esta alegria, que é mais importante do que o ouro, que é mais importante do que a prata, que é mais importante do que qualquer posição que eu possa estar. Oh Senhor, é esta alegria que me fortalece, é esta alegria que me faz vencer os obstáculos dia a dia, é esta alegria que emociona e motiva a minha alma para cada manhã louvar e adorar o teu nome. Restitui-me esta alegria. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, repito aos irmãos, que ele havia perdido o maior presente de Deus na sua vida, que era a alegria da sua salvação. E o melhor de tudo isso, irmãos, que ele teve consciência de que ele havia perdido esta alegria. O maior problema nosso ou de alguém é quando perde a alegria e não lembra ou não tem consciência que perdeu esta alegria. Podemos observar, irmão, na vida de Sansão, quando ele havia entregado tudo, ou entrega o segredo de Deus a Dalila, e quando ela parou pela última vez, diz: Sansão, os teus inimigos estão aí, e diz a Bíblia Sagrada que ele levanta e diz: irei a ele e farei como dantes, e vou pegar com minhas próprias mãos. Mas o texto diz: mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava na vida dele. Querido, que nós possamos valorizar a alegria de Deus no seu coração. Tudo que fazemos, tudo que nos empenhamos na obra de Deus, terá menos valor e significância se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Diga: Senhor, eu quero ser renovado a cada dia com esta alegria. A segunda coisa que destaco aqui, irmãos, que ele sabia o quanto era importante e necessária a alegria de Deus na sua vida. Quando o salmista diz: restaura-me, ou devolve esta alegria, primeiro ele tem consciência que
havia perdido esta alegria. Aliás, ele tinha experimentado uma alegria maravilhosa. A segunda coisa que destaca nesse texto sagrado é que ele, irmãos, começa a entender aqui como é importante e como é necessária a alegria, irmãos. E aí ele não estava brincando, ele estava chorando diante de Deus, ele estava falando sério. A alma dele estava desesperada, dizendo: Senhor, é necessária esta alegria, não dá para eu continuar. Quantas pessoas estão desistindo do ministério? Quantas pessoas estão desistindo da sua fé em Deus? Quantas pessoas estão negando até a sua fé? Porque a alegria de Deus é que nos sustenta na obra de Deus, é que nos dá força para fazermos a obra de Deus. Que o Espírito de Deus venha nos alegrar nesta noite e renovar no nome do Senhor Jesus. Meus amados, ele também tem a consciência que havia perdido esta alegria, e que esse salmista agora sabia que não adiantava agora disfarçar, não adiantava rir ou até soltar alguma piada ou mostrar um homem feliz, mas ele sabia que a alma dele estava triste, ele sabia que os seus ossos secavam, ele sabia que a única coisa que podia mudar todo o quadro da sua vida era quando Deus voltasse esta alegria para o seu coração. Aí a expressão da sua alma, a expressão da sua face seria diferente, porque ele tinha alegria do Espírito de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. A outra coisa que eu destaco nesse pedido que o salmista faz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, é que ele declara neste pedido que somente Deus poderia devolver esta alegria. Não tinha mais outro recurso, ninguém poderia fazê-lo, ou ele não podia buscar alegria em qualquer outras coisas desta vida. Ele sabia que somente Deus poderia restaurar a alegria da sua salvação, e que ele havia perdido, e por isso ele corre a Deus e diz: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Querido, só Deus pode nos dar esta verdadeira alegria. Somente Deus pode nos dar esta alegria que empolga a nossa alma, que faz nos desfrutar da presença de Deus e que faz nos ser forte em momento de crises, em momento, irmão, de circunstâncias adversas. Que o Espírito de Deus possa renovar a nossa alegria, a alegria da salvação, o gozo do Espírito na nossa alma, no nome do Senhor Jesus. E este texto sagrado, neste Salmo 51 e o versículo 12, além dele fazer o pedido de restauração, de devolução desta alegria, ele faz nesse segundo pedido. O pedido é: sustém-me, Senhor, com o espírito voluntário. Então, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Essa expressão sustém-me é o mesmo que conserve em mim, Senhor. Não deixe ir embora mais esta alegria, permaneça dentro da minha alma. Eu não quero perder mais esta alegria por nada nesta vida. Posso perder tudo, mas eu não quero perder a alegria da salvação na minha alma. E a expressão voluntário é: dai-me um espírito desejoso em obedecer, em cumprir os teus mandamentos e a tua palavra. Só assim, Senhor, eu não perderei esta alegria, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós louvamos a Deus que existem muitos artifícios em muitos lugares, em muitas igrejas, que querem fazer tudo para que as pessoas se alegrem. E a alegria momentânea, ela é passageira, ela é efêmera, ela é uma alegria, irmãos, que não preenche a alma nem o nosso espírito. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos alegrar completamente e restaurar a nossa alma. Queridos irmãos, que nesta noite nós possamos orar como salmista, dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Mas eu estava pensando neste texto sagrado e meditando: o que pode levar alguém a perder a alegria da sua salvação, ou o gozo da sua alma? E tem muitas coisas que pode, irmão, de fato fazer-nos perder esta alegria. E a primeira coisa que eu estava meditando no meu coração é que uma das coisas que faz nos perder a alegria e o gozo do Espírito Santo é o pecado, irmãos. E ele mesmo declara isso
neste Salmo 51. Se você observar no versículo 1 até o versículo 11, ele está declarando o motivo ou a causa da perca da alegria. E a primeira coisa que eu posso declarar aqui para os irmãos é que o pecado de fato rouba a alegria do nosso coração. E a Bíblia diz que o pecado, ele endurece o nosso coração. Tem pessoas que estão com o coração duro, insensível, o fogo está pegando na igreja, o Espírito de Deus está falando, o poder está descendo, e a pessoa está como uma múmia dentro da igreja, não dá um glória nem por $1000, mas antes, quando ele estava alegre, dando glória a Deus, qualquer coisa, um hino da harpa, uma leitura bíblica, as lágrimas desciam do seu rosto, ele começava a adorar a Deus e falar línguas estranhas. É a alegria da nossa alma. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, a primeira coisa que nós podemos dizer aqui, os irmãos, para a nossa meditação, é que o pecado não rouba a alegria da nossa salvação. E diz o escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículo 13, que o pecado, ele endurece o coração e ele engana. O pecado tanto endurece o nosso coração como engana a nossa alma, irmãos. O pecado atrapalha a pessoa entrar na presença de Deus. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui dizendo: se você entrar na presença dele, e se você confessar os seus pecados e deixar os seus pecados, ele é fiel e justo de não só perdoar, mas nos purificar de toda iniquidade. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, e ele quer restaurar o gozo, a alegria. Hoje você acha que é menino, aquela pessoa que se alegra e dá glória a Deus. Antes você tinha prazer e desfrutava também desta alegria. Que o Espírito de Deus renove a alegria de Deus no nosso coração. A primeira coisa que podemos destacar aqui, irmãos, que o pecado rouba a alegria do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos buscar a Deus uma vida mais santa e irrepreensível, que nós possamos buscar a Deus uma vida que agrade o seu coração. Irmãos, observe que este homem aqui, ele era muito alegre, ele na verdade, ele era a pessoa que mais adorou a Deus no Antigo Testamento, fez salmos preciosíssimos de adoração e louvor a Deus. Davi, ele era alegre na sua essência, porque ele tinha um gozo na sua alma, ele adorava a Deus de coração, ele tinha empolgação. Mas quando o pecado chega, irmãos, ele mesmo diz que agora o pecado, na verdade, ele começa a secar os seus ossos, e ele diz que quando se calou, ele começou a morrer e ficar seco. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo para você: volte ao Senhor, e ele vai dar uma nova alegria, um novo gozo, uma nova disposição para você fazer a obra de Deus, no nome do Senhor Jesus. O pecado rouba a nossa alegria. Mas, meus amados, nessa meditação eu pude observar também que não só o pecado pode roubar a alegria da nossa salvação, do nosso gozo, mas também as circunstâncias podem roubar a alegria da nossa salvação. Oh, irmãos, muitas vezes nós podemos destacar que às vezes as pessoas deixam de ser levadas pelas circunstâncias da vida. As circunstâncias têm tomado um volume muito grande, as pessoas têm se envolvido. Mas nesta noite o Espírito de Deus está dizendo a você que você não pode deixar que as circunstâncias apaguem esta alegria. Mova o gozo da sua alma. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas não é para lhe fazer parar, mas para você crescer, para você avançar, para você amadurecer, para você testificar que o Senhor faz milagres e maravilhas na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quantas circunstâncias nos queriam fazer parar? Quantas circunstâncias se pôs a nós, obreiros, pastores de igreja, até vozes e pessoas disseram talvez para você: não tem mais jeito, agora acabou. E nesse momento, irmãos, com a alegria do Espírito e com a nossa oração e a fé em Deus, nós sabemos
sabemos que Deus muda as circunstâncias, Deus muda o quadro. Hoje poderia dizer, ou alguns de nós, inclusive eu, poderia dizer, hoje eu não poderia estar aqui, ou não poderia continuar sendo missionário, pastor na América, porque as circunstâncias, irmãos, muitas vezes vieram sobre nós, e muitas pessoas até decretaram a nossa derrota, o nosso fracasso, mas a mão de Deus poderosamente nos ajudou. Aleluia! Nós buscamos força no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não deixe que a circunstância roube esta alegria. É interessante que Paulo, escrevendo a sua carta a Filipenses, capítulo 1 e 12, ele disse: quero, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aí eu tenho que parar para pensar nesse versículo. O que aconteceu com Paulo, que na verdade não fez parar, não fez frustrar, não fez ele retroceder? E meus amados, se você tiver uma análise rápida da vida de Paulo, que a Bíblia mostra quais foram as circunstâncias, ou o que lhe aconteceu que contribuiu para o progresso do Evangelho. Este homem foi preso, este homem foi açoitado, este homem foi, na verdade, muitas vezes julgado pela própria igreja, muitas vezes caluniado, ele apanhou, aconteceu diversas coisas. Paulo tinha motivo de sobra para dizer: não dá mais, Senhor, não vou continuar. Mas ele está dizendo aqui: estas coisas que me aconteceram não me pararam, não me frustraram, contribuíram para o progresso do Evangelho. Alguém viu e começou a fortalecer-se na fé. Alguém viu o meu testemunho e creu mais no Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não deixe que a circunstância tire esta alegria, tire este fervor, aquele chamado que você tinha no início do seu ministério. Você lembra daquela empolgação que quando você lá no Brasil, por exemplo, eu me lembro muito de quando jovem, quando chamavam para fazer oração para quem quer ser missionário, e eu, a multidão, e eu estava lá também como jovem: Senhor, usa-me, estou disposto a fazer a tua obra, eu entrego a minha vida para o teu reino. Não deixe que esta empolgação, não deixe que este fervor saia do seu coração. As circunstâncias não lhe devem atrapalhar, pelo contrário, devem contribuir para o progresso do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, algumas pessoas param, algumas pessoas, na verdade, desistem por causa da circunstância. E um monte de cristãos, irmãos, são os cristãos circunstanciais, porque a sua fé não está em Deus. Enquanto está tudo bem, está tudo ok, enquanto as coisas estão acontecendo do seu jeito, estão animados, estão desejosos, enquanto o mar está tendo peixe, está naquele fervor, naquela alegria, enquanto Jesus está fazendo milagre, ele crê que Jesus cura, batiza, renova. Mas quando a igreja começa a ficar vazia, quando os crentes começam a se levantar contra você, você olha e diz: será que Deus está comigo? Não deixe que as circunstâncias roube a sua alegria. Deus mudará o quadro e fará tudo de novo para a glória do nome dele. Volte a esta alegria no seu coração, e você vai ver que vale a pena continuar firme, adorando e servindo o nome do Senhor Jesus. A circunstância pode roubar a nossa alegria, e muitas vezes, irmãos, às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, mas na verdade, irmãos, Paulo diz uma coisa interessante, um texto bem conhecido de todos nós, em Romanos 8:28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Tiago escreve na sua carta, capítulo 1 e versículo 2, ele não diz que a circunstância o atrapalha, ele não aconselha os crentes a desistirem ou desanimar, mas ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque são as provações que vai nos amadurecer, são as provações que vai nos lapidar, são as provações que vai nos formar obreiro de verdade, homens de Deus, que vai fazer a obra de Deus, crendo não nas coisas, mas crendo num Deus todo-poderoso que nos chamou para esta obra. Não deixe que as circunstâncias roubem a sua alegria. Mas, irmãos, observe também que a outra coisa que pode roubar a minha alegria são as pessoas. As pessoas podem ser alguém ou um instrumento pelo qual vem roubar a nossa alegria, irmãos.
Quantas vezes nós perdemos a nossa alegria por causa das pessoas, do que elas pensam de nós, do que elas falam de nós, e quantas vezes quer trazer dúvida e às vezes tristeza no nosso coração, no nosso sentimento, mas que o Senhor possa nos dar a unção nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. Não ouçam o que as pessoas estão dizendo, ouçam o que Deus falou ao seu coração. Não permita que as pessoas mudem o seu humor, mude a sua alegria, mude o seu foco. Olhe para o Senhor e veja que o Senhor vai fazer coisas novas e grandes no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu já vi muitas pessoas frustradas, irmãos, porque ouviu alguém falar uma palavra, e isso não é novo, isso já há muito tempo atrás. Eu estava lembrando, irmãos, os irmãos conhecem bem o texto, que às vezes a gente fica desfrutando, e às vezes eu dou gargalhada quando eu leio a Bíblia, às vezes eu choro, e eu estava imaginando, irmãos, a vida do profeta Elias, o homem de fogo, que nós já conhecemos a história dele. Depois de um milagre extraordinário, quando ele ora e o fogo de Deus desce, lambe a água, consome o holocausto, a Bíblia diz que no outro dia Jezabel manda uma palavra para ele, uma notícia para ele. Isso mudou a alegria de Elias, mudou o humor de Elias. Aliás, não só isso, fez Elias fugir para a caverna, deprimido, derrotado e frustrado. Quantas vezes o diabo usa alguém para nos entristecer? É como uma faca, é como uma lança que vem à nossa alma para desafiar a nossa fé e as nossas emoções. Quantas vezes pessoas que parece que não é usada pelo diabo, mas uma palavra, irmãos, vai tirar a sua alegria, o seu gozo. Mas repreenda isso em nome do Senhor Jesus, e não deixe que as pessoas roubem a sua alegria. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Oh, aleluia, glória a Deus. O pecado, as circunstâncias, as pessoas podem roubar a nossa alegria, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos entendam isso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não só o pecado, não só as circunstâncias, não só as pessoas, mas escute, as coisas podem roubar a nossa alegria. Observe, irmãos, que isso, na verdade, Paulo, ele expressa muito bem isso lá na sua carta aos Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, repudiei perca por Cristo. Eu considero perca por todas as coisas. Irmãos, às vezes nós estamos desejando uma coisa material, às vezes nós lutamos por ter algo para satisfazer até o nosso ego, até muitas vezes provar que nós também podemos ter, e às vezes a tentação de ter nos atrapalha, e às vezes porque você fica perguntando por que aquela pessoa que é menos santa do que eu, que ora menos do que eu, que se esforça menos do que eu, e tem tudo isso, e eu passo anos e anos e anos e nada acontece na minha vida. Não deixe que as coisas desta vida roube a sua alegria. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós não lutamos para ter as coisas aqui, e podemos até ter, mas a nossa herança, o nosso prêmio, a nossa coroa está no céu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, com muita propriedade, ele escreve à igreja de Corinto dizendo: se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Jesus, com muita propriedade, ele aconselhou e nos ensinou que nós não devemos juntar tesouro no céu, porque este tesouro, onde tiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. As pessoas estão com o coração na terra, porque o seu tesouro está na terra, mas o Senhor diz: não junteis tesouro nesta terra, porque onde tiver o vosso tesouro, aí está o teu coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. As coisas, a vontade de ter, a vontade de ser feliz, a vontade de se dar bem nesta vida, faz a gente perder a alegria e até perder a nossa salvação, nos afastarmos da igreja do Senhor Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que vieram como canela de fogo, e eu disse um dia na igreja que hoje não é mais nem canela de fogo, nem fumaça de fogo tem, quanto mais canela de fogo. Vem com aquela empolgação: não, Senhor, quando eu chegar na América, eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, e eu
certeza que eles vieram com um bom propósito. Eles não imaginavam que daqui a pouco o dólar, o trabalho, e não é pecado trabalhar, não é pecado ter dólar, irmãos, mas o pecado é colocar tudo isso na frente de Deus. Às vezes as pessoas, irmãos, perderam agora a família, perderam a paz, perderam a alegria da salvação, perderam a própria salvação, porque agora querem, mas é o Senhor que nos abençoa. Não deixe que as coisas tirem a nossa alegria. Aleluia. O Senhor diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, meus amados, nós também podemos salientar, que estamos chegando já no final desta meditação, que além do pecado, além, irmãos, das circunstâncias, além das pessoas e as coisas, eu queria destacar outra coisa, entre tantas outras, que pode roubar a nossa alegria, é a nossa preocupação. A ansiedade pode nos tirar do foco da alegria, da comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Pedro escreve na sua carta dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele, Deus, tem cuidado de vós. O que é que nos preocupa? A circunstância, as pessoas, as coisas. Irmãos, eu quero dizer para você, aquele que só lembrar a você, Deus está no controle. Confia em Deus. Faça como o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos vivendo numa geração da ansiedade, da depressão. As pessoas estão se angustiando, as pessoas estão sendo dominadas por um sentimento de ansiedade, e esse sentimento de ansiedade tem trazido grandes preocupações, tirando a paz, tirando a harmonia. As pessoas já não têm mais momento de oração, porque a preocupação já não deixa passar alguns minutos, algumas horas de joelho, desfrutando da presença de Deus. Mas o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloca a tua preocupação diante de Deus. Não deixe que a preocupação se avolume de tal maneira no seu coração, lhe faça perder a sua alegria, o seu gozo, e na sua alma, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Mas eu termino esta meditação, irmãos, voltando para o versículo 13 do Salmo 51. O versículo 13 nos dá algumas informações que eu queria lembrar a você. A primeira coisa, irmãos, é que o salmista nos mostra o resultado da alegria da sua salvação. Ele ora pedindo a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Sustém-me com um espírito voluntário. E ele, no versículo 13, então, ele diz: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Observe aqui que ele mostra na sua oração, dizendo: Senhor, quando eu estiver verdadeiramente alegre, o resultado da minha alegria, o resultado do gozo produzido na minha alma, vai fazer alguma coisa interessante. Primeiro, Senhor, quando eu estiver alegre de verdade, envolvido num gozo do teu Espírito, eu vou ensinar aos homens os teus caminhos. Oh, glória a Deus! Só quem tem alegria da salvação, irmãos, anuncia a salvação. Ele ensina os mandamentos do Senhor, verdadeiramente dá testemunho que o nosso Deus vive e faz milagre no nome do Senhor Jesus. Olha só, quando uma pessoa está alegre, ele, com a sua vida, com o seu testemunho, ele ensina aos outros os caminhos do Senhor. Oh, glória a Deus! Ele: Senhor, quando eu tiver essa alegria, eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, o caminho reto, o caminho, irmãos, que levará para a salvação. Ele diz: Senhor, somente isso vai fazer eu te ensinar. Quantas pessoas já não falam, não tem mais testemunho, não tem mais vida, não fala mais de Jesus, não tem mais expressão na sua alma. Por quê? Porque ele perdeu a alegria. Mas quando a alegria voltar, ele será um ensinador nato dos caminhos de Deus. E o segundo resultado desta alegria, ele diz aqui: e os pecadores serão transformados
e convertido a ti, ó Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Os pecadores vão crer, vão se converter, vão verdadeiramente, Senhor, mudar de vida, porque olharão para mim e farão, não é um teatro que eu estou fazendo, eles vão perceber que tem algo extraordinário e sublime do céu sobre a minha vida. E, irmãos, eu estava pensando sobre isso, e eu imagino, e os irmãos devem conhecer a história daquela serva que estava na casa de Naamã. Eu imagino aquela moça, que a Bíblia pelo menos não dá o nome dela, nem a sua genealogia, pelo menos eu não sei se algum teólogo sabe o nome do pai, da mãe, ou alguma outra informação, porque tem pessoas hoje que estão tendo uma revelação acima da Bíblia, e não é o caso nosso aqui. Tem pessoas que querem inventar o inventável, né, para mostrar que sabe mais do que todo mundo, mas pelo menos até hoje eu não encontrei o nome da moça que estava na casa de Naamã. Mas eu estava olhando e desfrutando daquilo que estava no coração daquela moça. Aquela moça, como escrava, tinha todos os motivos que sobra para ser uma mulher, uma moça frustrada, para ter negado o próprio nome de Deus, para nem sequer dar testemunho do Deus dela, porque afinal de contas o Deus dela permitiu que ela fosse ser escrava em terra estranha, em morar num lugar que ela não desejava estar. Quem sabe foi tomada à força, brutalmente, e ela trouxe marca no seu coração. Mas não é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que aquela moça, ela tinha uma alegria que transcendia a circunstância dela. Ela estava na casa do seu Senhor e viu a depressão da sua senhora e do seu Senhor, pois sendo ele general, mas era leproso. E quem sabe tantas vezes viu aquela senhora triste e chorando por causa do seu esposo. E um dia, quem sabe, entra aquela mulher na sala e vai agora desabafar com aquela escrava, dizendo: que pena, meu marido vai morrer como leproso, não tem mais jeito para ele. E aquela moça talvez fazendo os seus afazeres domésticos, mas tinha a alegria de Deus na sua vida. E disse: não, minha senhora, a senhora não sabe, porque na terra de onde eu vim tem um Deus vivo e poderoso, e tem um homem de Deus que ora, e quando ele ora, o Senhor ouve e cura a lepra. Aleluia. A alegria faz os pecadores ser transformados, irmãos. E aquela moça, certamente falando com tanta ênfase e alegria, aguçou a sua senhora. E segundo a história, menina, lá em Israel tem um homem de Deus, e o homem de Deus ora. E quando este homem ora, eu já vi várias vezes ele orando, e o Deus dos céus ouvindo a oração dele. Esta mulher creu, e porque creu, correu para Naamã e disse: Naamã, você não sabe o que está acontecendo. O que foi? Aquela escrava que tu trouxe lá de Israel, ela disse que lá de Samaria, ela disse que tem um Deus lá que ouve a oração, e tem um homem de Deus que faz oração e ele cura. Oh, Naamã, quem sabe se aí Naamã creu e foi falar com o rei escreveu a carta. Aleluia! Por causa da alegria, uma mulher mudou a história de um general e de toda a sua família. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe o que o diabo quer, irmãos? Que nós sejamos frustrados, que nós paremos de falar com força, com fervor, com poder aquilo que Deus fez na nossa vida. Escute, somente eu e você, ou melhor, somente a igreja de Cristo pode dar aquilo que os pecadores necessitam. Sou eu e você que somos agentes de Deus para manifestar o poder de Deus aqui na terra, no nome do Senhor Jesus. Peça a Deus: Senhor, eu quero ser renovado durante esses dias. Eu quero sair daqui mais fervoroso. Eu quero sair daqui mais crente. Eu quero sair daqui mais avivado pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Eu quero chegar lá onde eu estiver, Senhor, e crer que vai acontecer tudo de novo, como eu comecei a crer quando eu cheguei. Eu quero ver as tuas mãos estendidas e Deus vai fazer um milagre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus nos abençoe, que essa escola bíblica seja uma escola bíblica de renovo, de restauração, de transformação na nossa alma. Que esta escola bíblica venha mudar os nossos conceitos, a nossa história, o nosso ministério. Que Deus venha usar os seus servos, os seus ungidos aqui de uma forma especial para impactar a minha e a sua alma, para que quando você sair daqui, saia com o fogo aceso e diga: Satanás, o Senhor vai fazer o que prometeu.
Senhor Jesus. Fiquemos em pé para orarmos ao Senhor, por gentileza, irmãos, e oremos um pelos outros aqui. Senhor, renova a nossa alegria. Talvez você não perdeu a alegria, mas talvez a alegria diminuiu no seu coração. Talvez o fervor começou a se apagar na sua vida, mas nesta noite o Espírito de Deus quer renovar você. Lembre-se o que Jesus diz lá em João capítulo 15 e o versículo 11, que a minha alegria esteja entre vós e a vossa alegria seja completa. Deus quer que nós tenhamos alegria completa. Ele não quer ver os crentes tristes, desanimados, parados, frustrados. Não, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Podemos orar ao Senhor enquanto depois o grupo de louvor estará adorando com os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai Santo e Eterno, nesta noite estamos na Tua presença. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Não deixe que esta alegria saia dos nossos corações. Não permita que o Teu Espírito se afaste de nós. Renova o Teu servo, renova a Tua serva, renova o Teu ungido, Senhor, a Tua filha nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito venha nos restaurar. Oh Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua unção e da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos por cada companheiro, por cada obreiro, por cada irmão nesta noite, e que o Teu Espírito venha nos renovar e nos restaurar, alegrando os nossos corações, no nome de Jesus. Amém, amém.